Olá, pessoal. Nós estamos aqui iniciando a nossa live, né, do dia 20 de agosto, com o tema Como emitir o seu certificado de inspeção predial. Lembrando que esta live é especialmente para os fortalezenses, né, porque a gente vai falar sobre como é que ocorre esse processo de certificação baseado na lei e nos quesitos aqui, regidos aqui em Fortaleza, tá bom? De antemão, eu quero começar com uma seguinte pergunta, né, que na verdade isso é uma dúvida de muitas pessoas. Você sabe me dizer qual a diferença entre inspeção predial e o processo de certificação para a inspeção predial? E por que é que eu fiz questão de fazer essa indagação? Porque ainda existem muitas pessoas, síndicos, moradores, profissionais de engenharia, daqui de Fortaleza no caso, tendo essa confusão, né, ainda tem essa confusão de saber, que pensa que na verdade assim, que apenas o que a prefeitura pede é simplesmente o laudo de inspeção predial, quando na verdade é necessário passar por um processo, né, em que envolve dois órgãos, que no caso é o Corpo de Bombeiros e a SELMA. A SELMA, para quem não sabe, é uma das secretarias de prefeitura, né, daqui, é um dos órgãos da prefeitura daqui de Fortaleza, tá? Então, nós temos aqui, gente, apenas 15 minutos que nós vamos estar no ar, né? Então, assim, anota aí, certo? Porque a gente vai esmiuçar exatamente como é que eu faço, como é que você pode fazer para emitir um certificado de inspeção predial. De antemão, teve um certificado que nós emitimos agora no dia 6 de agosto, de um condomínio que tinha mais ou menos uns 8 anos de idade e que ele era um condomínio muito bem conservado. Só este condomínio, tendo como base que ele era bem conservado, claro que você não vai fazer uma regra de 3, né? Mas ele levou 2 anos para a emissão do certificado de inspeção. Por quê? Porque envolve várias coisas, várias nuances, vários quesitos e que a gente vai falar agora. Bom, primeiro, como eu falei para vocês, para a emissão do certificado de inspeção predial, envolvem 2 órgãos, que no caso é o Corpo de Bombeiros e a SELMA. O Corpo de Bombeiros, eu não vou dizer que você deve começar pelo Corpo de Bombeiros. Se o condomínio, né, se a edificação, a gestão da edificação tiver condições, ele pode fazer muitos serviços em paralelo para que consiga emitir esse certificado no tempo mais breve possível, ok? Então, nós temos o quê? Começa aqui, levando como sequência, tá? Lembrando que pode fazer coisas em paralelo. Começa pelo Corpo de Bombeiros. No Corpo de Bombeiros, você vai juntar alguns documentos, que são CNPJ da edificação, do imóvel, certo? Notas fiscais de compra ou recarga dos extintores, certidão negativa da prefeitura ou IPTU, certo? Um desses documentos são válidos. Projeto contra incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros, ficha de assessor técnico, mas essa ficha de assessor técnico, então, ficha de assessor técnico, só que essa ficha de assessor técnico é para condomínios comerciais, industriais, residenciais não precisa, laudo do teste de estanqueidade de gás e laudo do teste de resistividade de SPDA, que no caso é os para-raios. Eu quero abrir aqui um parêntese sobre o projeto de incêndio. Existem algumas situações. Se você tem uma edificação com mais de 5 anos, ou seja, que entra na lei de inspeção predial e que existe ainda o projeto de incêndio aprovado, carimbado pelo Corpo de Bombeiros na época da construção, é totalmente possível, é totalmente válido você reaproveitar, no caso, esse projeto de incêndio, tá bom?
Caso não tenha mais, e isso não importa a idade do imóvel, pode ser imóvel de 40 anos atrás, mas se tem a aprovação do Corpo de Bombeiros com devido carimbo, sim, você pode reaproveitar, ok? Caso não tenha, tem que refazer, ou seja, tem que contratar um profissional, uma empresa habilitada para poder refazer. Quando você for levar esse projeto de incêndio, é o projeto de incêndio, mais projetos de arquitetura, mais memoriais descritivos referente aos projetos. Então, quando fala projeto contra incêndio, são esses 3 quesitos, ok? E, certo. Então, pega toda essa documentação, leva para o Corpo de Bombeiros, dá a entrada, faz o protocolo. Depois de dar a entrada, ele vai fazer a devida vistoria no teu imóvel. Depois de fazer a devida vistoria no teu imóvel, aí se tiver tudo conforme, ele vai emitir um certificado de conformidade. Caso tenha irregularidades, ele vai fazer um relatório de irregularidades. Quando você sanar as irregularidades, né, no caso o gestor, o proprietário do imóvel, aí agenda uma nova vistoria para ele ir lá até sanar todas as pendências e ele de fato emitir o certificado de conformidade, ok? Depois de ter o certificado de conformidade em mãos, agora você vai dar entrada na SEUMA, certo? Detalhe, para dar entrada no Corpo de Bombeiros tem que ser processo físico, você tem que ir lá pessoalmente. No caso de Fortaleza, fica ali na pracinha do Liceu, certo? E pronto. Deu entrada em todos esses documentos, emitiu o certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros, detalhe, ele tem uma validade, certo? Específica. Aí depois você vai dar entrada na SEUMA, certo? No caso é no portal SEUMA Fortaleza Online, certo? No caso, para dar entrada na SEUMA, é tudo online, não tem nada de presencial. Você só vai presencialmente se você realmente tiver alguma dúvida, que raramente eles tiram essas dúvidas por telefone. Então, tem que ir lá, tá bom? Onde é que fica a SEUMA, Mabel? Fica ali na Avenida Paulino Rocha, ok? Daqui de Fortaleza. Então, para dar entrada na prefeitura, eu pego o meu certificado de conformidade emitido anteriormente pelo Corpo de Bombeiros, o CNPJ do imóvel. Antes disso, eu já fiz o meu laudo de inspeção predial, ok? Aí você diz assim, onde é que entra o laudo de inspeção predial? Eu já fiz o meu laudo de inspeção predial. O que eu levo para a SEUMA é o laudo de inspeção predial conclusivo. Ou seja, depois que fez o laudo de inspeção predial, que ele serve justamente para fazer o levantamento diagnóstico de todos os problemas e já tiver sanado os problemas, o mesmo ou outro profissional vai lá e emite um certificado conclusivo atestando que aqueles problemas, aquelas irregularidades com estado crítico e irregular, eles foram sanados e aí emite um laudo conclusivo. Então, eu levo certificado de conformidade, CNPJ do imóvel, laudo de inspeção predial conclusivo, ART ou RRT de execução das obras. Pronto, voltou. Existem algumas declarações que eles solicitam, né, que é a declaração firmada pelo responsável pelo imóvel. Existem aqui 2 declarações que eles solicitam que não é obrigatório, tá certo? E documento comprobatório do imóvel, que pode ser o mesmo CNPJ, pode ser uma escritura, pode ser o ABITSE, ok? E tem um termo de ciência e responsabilidade devidamente assinado, que esse termo de ciência, na verdade, é uma declaração que quando você está inserindo todos os documentos, né, solicitados, ele gera automaticamente. Aí você, como profissional que está dando entrada, né, lá na SEUMA, você vai solicitar para o síndico, para o responsável legal do imóvel assinar e você assina juntamente com ele, tá ok? Então, repassando, para a SEUMA, CNPJ do imóvel, conformidade dos bombeiros, laudo de inspeção inclusivo, ART ou RRT de execução das obras, documento comprobatório do imóvel e essa declaração que é gerada, ok?
Outra coisa que eu quero... E aí você está passando o detalhe. Quando você anexa o laudo de inspeção predial conclusivo, vamos supor que o condomínio ele tem gerador, tem bombas, tem elevadores, então você também precisa anexar o laudo com a RT das empresas responsáveis pela manutenção dessa edificação, tá certo? Infelizmente, no checklist lá da prefeitura, não está explícito, não está catalogado lá, não está no checklist essa questão dos laudos com RTs das empresas de manutenção. Como é que eu sei, Mabel? Porque eu fiz, né? Então, foi bem demorado. Agora, pronto, juntou toda essa documentação, anexou, certo? Depois de anexar, ele gera um DARF, né, no valor de R$ 173, que está até 6 de agosto, que foi o último que eu emiti. Quando paga esse DARF, em até 24 horas, ele emite o certificado de inspeção predial, que no caso é o CIP, ok? Quem tiver online, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta que gostaria de fazer, enquanto eu já finalizo aqui. Gente, outra coisa, uma ressalva aqui. É importante que você faça a juntada de toda essa documentação quando for fazer essa emissão do certificado de conformidade. Já tenha lá tudo em mãos, gravado em PDF. Por quê? Porque se você vai inserindo todos os documentos e chega um ponto que falta um documento, o sistema não salva para você retomar novamente. Ou seja, você vai ter que começar tudo novamente. Eu não conto as vezes que eu tive que recomeçar tudo novamente, né, porque eu não tinha tal documento em mãos. Outra ressalva, tenham cuidado antes de emitir, né, anexar todos esses documentos, revisem se o engenheiro, né, a RT que tem ali em mãos daquele laudo da empresa de manutenção é um engenheiro que está habilitado para aquela função, porque se não tiver habilitado, ocorre que o sistema ele vai barrar. Outra situação que comigo, uma das RTs com laudo que o engenheiro era de outro estado, e aí eles pediram para... Não deu certo, o sistema não reconheceu, e aí eles pediram para a pessoa poder se registrar lá no site, né? Mas mesmo assim não deu certo, tá bom? Então fica só essa atenção aí. Quando eu pago o DARF, automaticamente todos os profissionais em que foram inseridos a RT, eles recebem um e-mail para que ele possa confirmar. Ele vai confirmar nesse e-mail dizendo que participou desse projeto de implantação de inspeção predial, tá certo? Então, cada profissional, depois de inserir todos os documentos, cada profissional, se teve um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, um engenheiro lá das bombas, um engenheiro lá dos elevadores, um engenheiro lá do gerador, ele vai receber um e-mail para ele confirmar que participou desse projeto de inspeção predial, ok? Então é isso, gente. Perguntas. Quais os prazos? Os prazos para quê? Não ficou clara a pergunta. Quais os prazos? Prazos para quê? Que é o Luciano Nascimento. Gente, por favor, Luciano, quais os prazos? Não ficou clara a sua dúvida, sua pergunta. Pode me ajudar? Então, enquanto o Luciano escreve aí novamente, gente, é o seguinte. Semana passada, no dia 13 de agosto, especialmente para os fortalezenses e para todo o Brasil também, mas eu vou falar para os fortalezenses. Agora, no dia 13 de agosto, eu estive ministrando uma palestra, que eu coloquei um trechinho da palestra, está no meu YouTube, certo? Sobre laudos técnicos e vícios construtivos, e a gente falou sobre planejamento, sobre projeto, envolvendo inspeção predial, custos e tal, certo? Foi o que aconteceu. Eu imprimi, para quem não conhece ainda, no ano passado eu fiz um e-book, certo? Eu fiz um e-book sobre as principais dúvidas sobre inspeção predial aqui em Fortaleza, baseado na lei, mais 4 perguntas bônus. E essa pergunta aqui, qual a diferença entre inspeção predial e processo de inspeção predial, foi justamente uma das perguntas que gerou essa live,
né, está tudo aqui, voltado para síndicos, administradores, supervisores, engenheiros, arquitetos, moradores e proprietários, ou seja, todo mundo que está envolvido no processo de inspeção predial, certo? Eu fiz um livreto que, na ocasião, eu imprimi algumas vias, certo? E do dia do evento, a gente teve que vender, né, porque tem custos, e aí eu tenho ainda alguns exemplares, então quem tiver interesse em adquirir 1, 2, 3, enfim, eu tenho alguns exemplares aqui em mãos impressos, então quem tiver interesse, me chama no direct que eu te digo os pontos de entrega que eu posso estar te repassando, tá certo? Outra coisa, para essa impressão, eu disponibilizei com o custo realmente da impressão, que foi num valorzinho de R$20 só para custear a impressão. Então, nós temos 2 pontos de entrega aqui em Fortaleza. Quem tiver interesse, fala comigo no direct. Outra coisa que eu quero passar aqui nessa live no dia 24 para os fortalezenses e região, no dia 24 agora de agosto, a gente vai ter um curso de inspeção predial presencial, são 20 horas, aliás, 22 horas, né, que são 20 horas de teoria mais 2 horas de prática, certo? Então, quem tiver interesse também fala comigo no direct. Deixa eu ver aqui o que mais, do livreto. Também nós temos, aí assim, Mabel, não estou em Fortaleza, não estou próximo de Fortaleza. Como é que eu posso fazer o teu curso de inspeção predial? Nós temos um treinamento online, como elaborar um laudo de inspeção predial, certo? Fala comigo no direct que eu te passo o link de adesão, tá ok? E também, gente, na quinta-feira agora a gente vai ter outra live. Lembra que terça-feira é live de inspeção e quinta-feira é live de perícia judicial. Então, na quinta-feira a gente vai ter uma live sobre peritos e assistentes técnicos, tá bom? Qual a diferença, o que envolve, quem faz laudo, quem faz parecer, que ainda é a dúvida de muitas pessoas, beleza? Vamos aqui. O Luciano disse assim, quais os prazos para o bombeiro emitir o certificado de conformidade, não é isso? Luciano, depende. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu levo toda a documentação, é na hora, certo? Na hora eles já geram um protocolo, já marcam a vistoria, eles dão um prazo de até 30 dias para fazer a vistoria. Só que o que acontece? Já teve certificado dos bombeiros que eu recebi em 15 dias e teve outro que já está fazendo 1 ano e eu não consegui emitir. Por quê? Por conta das irregularidades que o síndico não providencia, tá certo? Então, assim, perdão, esse de 1 ano foram com 8 meses que eu recebi, mas é porque depende do condomínio de sanar todas as irregularidades apresentadas. Então, não tem um prazo fixo, tá certo? Eles só dão prazos de vistoria que é até 30 dias. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Então, é isso. Quem estiver entrando aí, quem quiser adquirir aqui o nosso livreto, eu tenho ainda alguns exemplares impressos, tá bom? Quem for de outro estado, me procura no direct, que aí eu dou um jeito da gente disponibilizar, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigada aí pela presença, pela Ticiana, o Elton, o Henry, DSL, Construim de Engenharia, o Luciano Nascimento, Gessiane, Fafá, Help, Rego, Berlânio, Luciano Nascimento, muito obrigada pela presença, tá bom? Essa live vai ficar disponível vai ficar gravada aqui durante 24 horas, então pega aqui, clica nesse aviãozinho que está aqui embaixo dessa live e direciona para algumas pessoas assistirem, certo? Isso é uma informação muito preciosa, porque tem muita gente que está confundindo inspeção predial e processo de inspeção predial, processo para o certificado, né? Gente, a inspeção predial é a vistoria mais o laudo, e o processo de inspeção é tudo aquilo que eu expliquei para vocês, que inclusive está bem explícito aqui, que eu fiz aqui, ó, um diagrama no nosso livreto, que é o resumo do resumo. Eu explico em palavras e ainda faço um diagrama passo a passo aqui, para você entender de uma forma
bem mais fácil, tá bom? Então é isso, gente. Até quinta-feira. Muito obrigada. E fico aqui para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter, tá bom? Então é isso. Beijo. Até a próxima.